Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a São Domingos, presbítero e fundador. São Domingos, ele era um entusiasta na oração do Rosário e seu exemplo nos proponhamos também de anunciar com coragem e dignidade o Evangelho da Salvação. Anunciar esse pequeno apostolado da palavra que eu e você fazemos todos os dias, lendo a liturgia diária, esse presente do Concílio Vaticano II. Então, assim, coloque seu amém aí embaixo, peça sua oração, eu quero rezar com você. Para ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Vamos pedir junto? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos no livro de Números, no capítulo 12, versículo de 1 a 13. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhe disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, que eu me revelasse a ele em visões, e falarei com eles em sonho. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face, e às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Indignando-se contra ele, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se. E no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe. Ela já cometeu, com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 50-51. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tem piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. O Evangelho está em Mateus, no capítulo 14, verso 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-los, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genazaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram até eles os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, domingo nós lemos o capítulo 14 de Mateus. E lá, naquele capítulo, Jesus faz a mim e a você um convite para toda semana. Ser iluminado por Deus, escutar a palavra dos profetas e da lei, ler todo dia o Evangelho e não ter medo. Hoje ele vai fazer uma nova proposta para mim e para você. Não tirarmos os olhos de Jesus. Toda vez que eu tiro meus olhos de Jesus, eu vou afundando nos abismos que a vida me oferece. Que movimento lindo de Pedro, né? Ser salvo por Jesus numa tempestade. Hoje no livro de Números, no capítulo 12, o contexto desse capítulo é a caminhada de Israel pelo deserto, quando sai das mãos do faraó. E lá, naquele texto, a gente viu a contestação de Maria e Arão. Contra quem? Contra Moisés. Só porque Moisés casou com uma mulher etíope. E Deus, ele escolheu Moisés como amigo. E aqueles dois, Maria e Arão, estavam com ciúme. Do jeito que ele escolheu Moisés, pode ser a mim também. Hoje em dia, do mesmo jeito, não mudou nada. Qualquer coisa você vê as pessoas se rivalizando nas comunidades, nas famílias, no trabalho. Ah, quer ser melhor do que fulano, é igual a mim. Não. Deus ama a todos, mas ele tem alguns que, de forma especial, ele está mais próximo. E aquele ciúme tocou Deus. E Deus chama Arão, Maria e Moisés para ir até a tenda da reunião. E lá na tenda a nuvem baixa e Deus fala: Moisés, eu falo com ele face a face. Não falo com ele em sonho. Ele é um servo bom, paciente, prudente. E Deus se afasta daquele local. Quando Deus se afasta, Arão vê Maria toda chagada. A lepra cai sobre ela. E Arão reconhece o pecado que ele participou com Maria. Moisés é Jesus na barca. É Jesus na igreja. E vendo Maria daquela forma, Arão clama a Moisés: tem piedade de nós que pecamos contra Deus. E Moisés olha para Maria e diz: meu Deus, eu te suplico, cura Maria. Restaura a vida espiritual de Maria. Como eu peço, eu e você também pedimos também, enquanto igreja, vem para nós, Deus. Restaura e cura-nos dessa cegueira espiritual que a humanidade toda contempla nesses dias. Ô diácono,
E o que é que a gente faz para curar nossas faltas, nossas ausências? Ora, você cura suas ausências quando você reconhece que é pecador, quando buscamos a remissão das nossas falhas. É por isso que hoje o salmista vai dizer no Salmo 50, misericórdia, Senhor, porque pecamos. Tem piedade de mim, ó Senhor, na imensidão do vosso amor, purificar. Precisamos fazer isso. É o que Mateus fala hoje no capítulo 14. Nos mostra uma barca. Uma barca em que tem pessoas que usam dela para alcançar lugares mais distantes. E na barca hoje é a nossa igreja. Essa barca que carrega o Cristo no nosso dia a dia, no Cristo na palavra proclamada, o Cristo na Eucaristia. Então, eu e você temos que estar onde? Na missa, para mastigar, comermos do pão, o corpo e o sangue de Jesus e ouvir dele as orientações para a semana. Hoje Jesus manda os discípulos caminhar e despede a multidão e vai para a montanha orar a Deus. Você faz isso todo dia? Sai para a montanha para falar com Deus? Sai para o seu recanto de oração? Diácono, onde é essa minha montanha? Sua montanha é no seu quarto, na sua sala, no seu terraço, não sei. Cada um tem um lugar de encontro com Deus. Jesus, quando ele vai em direção, manda o pessoal embora, a coisa mais importante dele é o relacionamento, a fala dele com Deus. Não é verdade? E depois que ele faz a sua oração ao Pai, lá para as 6 horas da manhã, ele vai e retorna para o encontro dos discípulos e vê que tem uma tempestade, está forte, e ele vai andando sobre a tempestade. Olha só, né? Quantas vezes nós passamos por tempestade, quantas vezes passamos por momentos difíceis na nossa caminhada cristã. Talvez você nem goste dessa frase, né? Se não fosse aquela tempestade, eu não teria conhecido Jesus. Se não fosse aquela cruz, Jesus não teria se revelado a mim. Cada dia, meu irmão, minha irmã, nós vamos conhecendo Jesus de Nazaré, nas cruzes do nosso dia a dia, nas tempestades que vêm, que às vezes as turbulências são tão grandes que a gente pensa que não vai resistir. Nós somos muito agitados. Diácono, entendi não. Olha só, quantas vezes eu tenho turbulência na minha saúde, turbulência na minha vida financeira, turbulência na minha família, na minha comunidade. E quantas vezes nós perguntando, onde é que o Senhor está, Deus? Ele está de frente a você, como estava de frente a Pedro. Só que Pedro desviou o olhar para outros medos e não para Jesus. Nós precisamos nos voltar para Jesus. Fantasma não existe. O medo, ele perturba tanto a gente que às vezes nós temos dificuldade de ver Jesus no nosso dia a dia. E por que, diácono? Por causa do sofrimento, da dor, das tempestades que acontecem. Às vezes, meu irmão, minha irmã, o ouvir é mais importante do que o ver. A voz, ela supera muitas vezes a visão. E Pedro não estava vendo Jesus, mas fala assim, se és tu, Senhor, eu vi a voz, mas se és tu, Senhor, deixa eu ir ao teu encontro. Pedro não via Jesus, mas ouvia a sua voz, acreditava no que ouve. Você escuta a voz de Deus todos os dias, acredite. Assim como Pedro desejou pela voz, pela palavra proclamada, ele não pede Pedro para acalmar. Senhor, para esse mar. Senhor, para essa tempestade. Não. Pedro quer estar com Jesus. Estar junto, mas sem desviar o seu olhar. Diácono, e se fosse hoje, como é que eu desvio meus olhos, meu olhar para Jesus? Sabe não? Quantas vezes você não vai à missa no domingo? Quero ir hoje não. Não estou indisposto. Oxe, falar com Deus.
Quantas vezes você esquece de ler todo dia a palavra, me acompanhar aqui nessa liturgia? Esquece quando vai deitar de dizer obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Quando levanta, acordei, bom dia, Jesus. Tão simples. Deus é simples. Às vezes eu só quero receber bênçãos, curas, prosperidade. E depois, esqueço. Não preciso mais de Deus. Olha só, Pedro desviou o olhar de Jesus. Eu e você desviamos muitas vezes do olhar da igreja. Desviamos o olhar de Jesus quando chamam, tem muito trabalho, não tenho tempo de ir para a igreja. Minha família tem alguém doente, não posso ir na igreja. Aí nós vamos afundando, sem perceber que ali está Jesus. Quando eu chego e percebo, Senhor, me ajuda, me acorde. Olha, meu irmão, minha irmã, a nossa fé vem pelo ouvir. Foi assim que Jesus falou domingo passado. Está lembrado? Jesus falou, foi o domingo da transfiguração, e na transfiguração Jesus mostra a importância de revelar Moisés e Elias. Moisés falar para o povo do Antigo Testamento, da lei, e Elias fala das profecias que se realizam em Jesus. Não era um fantasma que estava ali, era a glória de Deus brilhando para que aqueles 3 apóstolos testemunhassem como é que é o céu. Quantas coisas aí você e nós não conseguimos, querendo resolver do nosso jeito, e deixamos Jesus de lado. Não, meu irmão, minha irmã, caminhemos focados em Jesus. Olha só, uma multidão teve fé porque um só fez a experiência e contou. A fé, ela reproduz em para uma multidão que está em pânico. Então assim, peçamos a Deus a graça, essa graça santíssima, de tocarmos em Jesus através da liturgia diária, a palavra proclamada todos os dias, que Ele possa acalmar as nossas tempestades, as nossas turbulências e nos fazer homens e mulheres fortes na fé. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que Ele volte a sua face para vós e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.